Sabe, quando a gente pensa no Estado, parece que ele sempre esteve aí, né? Uma coisa meio fixa, quase natural. Mas essa ideia, o jeito como a gente organiza o poder e o território, na verdade já passou por umas transformações, nossa, radicais. A história do Estado moderno não é uma linha reta, não. É uma jornada cheia de reviravoltas. Vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos lá, o que é, afinal, o Estado? Parece simples, mas a resposta é bem mais complexa do que um governo ou um monte de prédios públicos. É uma ideia muito poderosa que molda a vida de todo mundo. E o segredo para entender o Estado é sacar que ele não é uma coisa só. É um conceito que evoluiu em duas grandes fases, em duas grandes eras. A gente vai chamar essas fases de primeira e segunda modernidade. Cada uma conta um pedaço bem diferente dessa história. Bom, vamos começar do começo, com a tal da primeira modernidade. Foi aqui que nasceu o modelo que a gente basicamente conhece até hoje, o Estado-nação. Um território unificado, um poder central, é a base de tudo o que veio depois. E a primeira cara que esse Estado teve foi a do Estado absolutista. Pensa naqueles reis e rainhas da França, Espanha e Inglaterra, com um poder que ninguém contestava. A lógica era resumida numa expressão em latim, legibus solutus. Sabe o que quer dizer? Que o rei estava solto, livre das leis. Ele estava acima da lei. A vontade dele era a lei. Agora, como é que se chegou nesse poder todo? Não foi do nada. Foi uma combinação de três grandes forças históricas. Primeiro, a economia. O sistema feudal estava dando lugar para o capitalismo, e para isso era preciso ter territórios grandes, unificados, para o comércio rolar sem barreiras. Segundo, a cultura. A reforma protestante quebrou a unidade da Igreja Católica, o que acabou fortalecendo os reis nos seus próprios territórios. E terceiro, a própria política. Os monarcas foram pouco a pouco centralizando o poder, tomando o controle dos senhores feudais e seus pequenos territórios. Claro que esse poder absoluto não ia durar para sempre. A resistência veio, e veio forte, com as grandes revoluções liberais. Lá na Inglaterra, a Revolução Gloriosa criou a primeira Declaração de Direitos, já botando um limite no poder do rei. Depois, a Revolução Americana não só criou os Estados Unidos, mas fez isso com base na ideia de que o poder vem do povo. E claro, a Revolução Francesa, que nos deu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Cada um desses eventos foi um baque no absolutismo. Ok, a gente viu a história, como o Estado nasceu, como ele foi mudando, mas por quê? Para que ele serve no fundo? A partir daqui, a nossa análise entra também num debate de ideias, com duas teorias sociológicas gigantes competindo para explicar o que é, na essência, o Estado. De um lado nessa discussão, a gente tem Karl Marx. Para ele, a resposta é bem direta. O Estado não é um juiz neutro, imparcial. Pelo contrário, ele é um instrumento, uma ferramenta usada pela classe que domina a economia, no caso, a burguesia, para manter o seu poder e oprimir as outras classes. É uma visão que até hoje é fundamental para a gente analisar como o poder econômico e o político muitas vezes andam de mãos dadas. Aí, do outro lado, vem Max Weber, com uma outra pegada. Para ele, o que define o Estado não é bem para quem ele trabalha, mas sim o que só ele pode fazer. Weber diz que o Estado é aquela instituição que tem o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território. Pensa bem, polícia, exército, sistema de justiça, só o Estado pode usar a força de um jeito que a sociedade considera válido. Essa definição virou um pilar da ciência política. Olha, a diferença aqui é gritante, é fundamental. Enquanto para Marx o Estado existe para servir a uma classe e se define por sua função de repressão, para Weber ele existe para centralizar o poder. E o que define ele são os seus meios, ou seja, esse monopólio da força. São duas lentes completamente diferentes para enxergar a mesma instituição. Ok, com essas duas teorias em mente, vamos voltar para a linha do tempo. Porque o século XX foi uma loucura, um período de extremos. E aquele conceito de Estado-nação meio que se quebrou, se fragmentou em versões totalmente opostas uma das outras. Um dos caminhos que o Estado seguiu foi o da expansão da cidadania. O sociólogo Thomas Marshall descreveu isso em 3 etapas. Primeiro, vieram os direitos civis, como a liberdade de expressão e de ir e vir, que limitaram o poder do Estado. Depois, os direitos políticos, principalmente o direito ao voto, que deu ao povo poder sobre o governo. E, por fim, os direitos sociais, em que o Estado passa a ter o dever de garantir bem-estar, saúde, educação. Só que ao mesmo tempo que isso acontecia, a história tomou um rumo, um rumo terrível. E se em vez de limitar o poder do Estado, ele se tornasse total? Essa é a ideia por trás do Estado totalitário, um dos fenômenos mais sombrios do século XX,
onde o indivíduo simplesmente desaparece, esmagado pelo poder. E não, isso não ficou só no papel, na teoria. Foi uma realidade brutal, infelizmente. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética são exemplos trágicos de como o Estado pode se transformar numa máquina de opressão total. E qual foi a resposta para essa era de tanta crise econômica e tanto radicalismo político? Foi a criação de um outro tipo de Estado, que buscava um caminho no meio, o Estado de bem-estar social, o famoso welfare state. Ele nasceu, na prática, da Grande Depressão de 1929. O modelo, que a gente vê no New Deal americano, partia de uma nova ideia. O mercado não se regula sozinho. A proposta, baseada no pensamento do economista John Maynard Keynes, era de que o Estado deve intervir na economia para corrigir as falhas, gerar empregos e garantir uma rede de segurança social para todos. E tudo isso nos traz para uma virada de chave gigantesca na nossa história. O fim da Segunda Guerra Mundial não foi só o fim de um conflito, foi o início de uma nova era, a Segunda Modernidade. E ela trouxe um desafio enorme para o próprio conceito de Estado-nação. Pensa bem, o pesadelo das bombas atômicas em 1945. Aquilo foi um divisor de águas. Ficou muito claro que os problemas e os perigos tinham se tornado globais, eram maiores do que qualquer nação sozinha conseguiria resolver. O mundo tinha mudado para sempre. É que nessa nova era, aquele poder todo do Estado-nação que parecia inabalável começou a ser, digamos, desafiado por um processo que hoje a gente conhece muito bem, a globalização. O dinheiro, a informação, a cultura, tudo começou a cruzar fronteiras de um jeito que colocou em xeque a ideia tradicional de soberania. E pronto, chegamos aos dias de hoje. E com uma pergunta gigante na mesa. Se o poder do Estado-nação está diminuindo, como é que a gente governa um mundo tão conectado? Qual é o próximo passo? Basicamente, existem 3 grandes jeitos de enxergar essa história toda. Tem a visão neoliberal, que acha a globalização ótima e defende um Estado mínimo que não atrapalhe o mercado. Tem a visão marxista, que a vê como algo negativo, que enfraquece a democracia e só serve às grandes corporações. E quer uma terceira via, a reformista, que diz, olha, a globalização está aí, o Estado precisa se adaptar para competir nesse novo mundo. E no meio desse debate todo, surge uma ideia bem provocadora, a tal da democracia cosmopolita. A lógica é simples. Se os problemas são globais, como uma crise climática ou uma pandemia, as soluções também têm que ser globais, certo? Isso significa criar novas instituições que funcionem acima das nações individuais. E olha, essa busca não é de hoje. Desde que criaram a ONU, lá em 1945, até os debates urgentes de hoje sobre a crise climática, a gente está sempre procurando um jeito de ter uma governança global que funcione. O desafio é gigantesco, claro. Como fazer isso de forma justa e democrática? E com isso, a gente meio que fecha o círculo, voltando a uma grande pergunta sobre o futuro do poder. A evolução do Estado nos levou do poder absoluto de um rei aos desafios de um planeta totalmente interligado. A questão que fica agora é, se os problemas são globais, a solução seria uma forma de governo global? A história, como sempre, ainda está sendo escrita.